outono, essa importância de valorizarmos as pessoas que estão do nosso lado. A gente esquece, né? Sabe aquela pessoa que permanece? Tem gente que, né, foge, vai embora. Não fica um. Dizem que quando você fica doente, aquelas doenças que demandam um cuidado muito severo, você vai conhecer quem realmente são seus amigos. A galera do churrasco, das festas, geralmente não consegue acompanhar um problema sério. Né? Uma questão que um jovem pode ter um acidente, depois você tem que ir lá visitar no hospital, você vai uma vez, depois já, né? Acho que não dá, hoje tem compromisso. A gente tem que insistir, porque existem pessoas que Deus coloca em nossa vida, e quando a gente fala de igreja, meus irmãos, é muito mais importante a cooperação do que a denominação. Vocês sabem o que é denominação? Batista, presbiteriano, assembleiano, tem muitos, né, católicos, são denominações. Mas hoje nós precisamos muito mais de cooperação do que se fechar em denominações. É melhor você fazer uma cooperação entre as pessoas. E existem igrejas hoje que são de outras denominações, apoiando projetos que não são delas, são de plantações de outras igrejas como a nossa. Isso quer dizer que as pessoas estão mudando, as igrejas estão mudando. É importante você ficar atento a isso. Cooperação é mais importante do que a denominação. E também a cooperação que existe entre nós. Lembra da campanha do cobertor antes? Sabe, essa conexão importante, você e seus amigos. Chega lá no bairro, né? A gente vai conectando pessoas. Então a gente precisa das pessoas, dos profissionais, entidades, o governo, estudar nas escolas. A Renata fez uma lista de 40 crianças que precisam de oração na escola dela. 40 crianças. Sabe, uma dificuldade em casa, um problema de emprego do pai. A igreja que está na escola. Pessoas que não têm, às vezes, que comer, está preocupado se vai pagar a mensalidade. A realidade não é tão legal quanto a gente, né? Pode ser que tudo está bem, mas lembra aquele ditado, né? Se o seu vizinho está mal, não quer dizer que você está bem, não resolve. Uma hora pode, né, sobrar. Então, agradeça a Deus pelas folhas que permanecem. Essa é a primeira coisa. Depois, a gente falou, em seguida, o segundo episódio, né? A gente falou sobre a primavera. A gente falou sobre a primeira primavera da Igreja Cristã de Antioquia, né? O Alex gosta, né, da sigla, né? E a ICA, cadê o Alex? O Alex, ICA, não, Igreja Cristã de Antioquia. Eu ia pegar, mesmo, você gosta, tudo assim, né? IPB, ICA, é sopa de letrinhas igrejas, né? Tem a ECG, eu não sei o que, e assim vai. Então, a primeira igreja aqui de Antioquia, onde Paulo e Barnabé ficaram, eles ficaram ali por um ano. Por quê, gente? É interessante que a conexão envolve escala. O que é isso, pastor? Eu estou meio viajando, né, nessas palestras. Espero que vocês tenham pegado algumas coisas aí. Nem tudo assim, talvez seja um pouco de filosofia, mas um fractal, né, uma conexão exige escalas. Começa em Jerusalém, depois vai para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Existe uma escala, né? Então, a igreja começou em Jerusalém, mas no texto que nós lemos ali era já de Antioquia, o primeiro ano deles. Eles tiveram um ano ali. E Antioquia já era na Síria, já estava chegando na Europa. Não foi da noite para o dia, viu, gente? Foi uma escala que levou tempo. Dizem que essa igreja que Paulo chamou, que Barnabé chamou Paulo para ajudar, ela demorou 10 anos depois do Pentecostes. Aliás, nós estamos começando um período chamado de Pentecostes, sabia? Depois da Páscoa tem quantos dias? Pentecostes, quantos dias? Pentecostes, quantos dias? 50. Olha só, Jesus ele ressurge, né, no domingo de ressurreição. Depois de 50 dias, vem a descida do Espírito Santo na igreja. Então, esses 50 dias é chamado do Pentecostes. Nós estamos vivendo esses 50 dias aqui como cristãos. A Páscoa dos judeus nem começou ainda. Está para chegar, nós já comemoramos a nossa, mas os judeus ainda não. A nossa Páscoa, gente, é a ressurreição de Jesus, não é para o judeu, é para nós. E o Pentecostes do judeu, que é uma festa famosa deles, eles comemoram de ter recebido os 10 mandamentos ali no Monte Sinai, lá quando eles saíram do Egito. Ou seja, quando eles saíram ali, né, do Egito, 50 dias depois, chegaram no Monte Sinai. E ali desce aquela presença de Deus, e o Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos.
Para nós cristãos, 50 dias depois que Jesus ressuscitou, vem o nosso Pentecostes, quando o Espírito Santo cai sobre a igreja. Aí não é mais na pedra, é no seu coração. Você pode dar um amém para isso? Amém, gente? Olha só, não é mais na pedra, é em corações de carne, em sentimentos. Nós temos o Espírito Santo. Então, esse paralelo a gente que conhece tem que saber. O Pentecostes judeu é histórico. O Pentecostes do cristão é o derramamento do Espírito Santo, é o início da igreja. Então, assim, tudo isso é uma escala que chegou até nós. Ela é progressiva e ela vai até a eternidade. Você faz parte dessa escala, queira você ou não. Como assim, pastor? Mas eu vou ateu. Queira você ou não, você faz parte dessa escala que vai até a eternidade. Porque quando Jesus voltar, a Bíblia diz o que, gente? Todo ou alguns joelhos. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Não tem assim, isso que creem ou não. É toda. Imagina vir ateu ajoelhado ali falando, Jesus Cristo é o Senhor, e querendo fechar a boca e não conseguindo, Larissa. Por que eu disse isso? Ela não conseguia, porque a questão do ateu, é claro, precisa de Deus para existir o ateu. Mas se não tiver o ateu, se não tiver Deus, como é que o ateu vai ser ateu? Se ele nega a Deus, ele precisa de Deus. Até o ateu precisa de Deus, em conclusão, parece. Posso chegar nessa definição aí. Tira o Deus do ateu, o que vai ser? Com graça. Todos estamos vinculados e somos parte dessa escala. E claro, nós falamos sobre isso porque a nossa igreja, a Igreja Hotel, completou 1 ano de cultos públicos. 1 ano, passa rápido, hein, Leandro? Lembra que a gente estava na casa do pastor Cláudio lá, conversando sobre o estatuto da igreja? Já faz 1 ano que a gente estava ali conversando. E a vida é assim, o tempo passa. E a gente vai indo para as nossas primaveras. A Mércia fez 60 primaveras aí. Legal, né? Eu já fiz 52 primaveras. É assim que as pessoas eram saudadas, né? E no domingo passado, feriado, só alguns estiveram aqui. Eu falei sobre o inverno está chegando, né? 3 estações, né? Então falta qual então? Já foi outono, primavera, inverno e hoje é o verão. Por que o inverno, né? Porque nós refletimos que é muito importante nós nos prepararmos, porque as coisas tendem a piorar. O exemplo do inverno, não do inferno, que até rima, né? O exemplo do inverno, a gente falou até da formiga aqui, né? Que é aquela história clássica, né? Olha para a formiga, ela pega e guarda, né? Para ter mantimento no inverno. Essa foi a ideia, né? Que a gente estava conversando. E lembrando que Jesus tinha sido, pela Páscoa, crucificado na sexta, e estava todo mundo ali no maior clima de inverno, triste, recluso em casa. Os discípulos, alguns fugiram, alguns negaram. Poucas pessoas ficaram do lado de Jesus. Foi um inverno rigoroso, foi uma solidão complicada. Mas o que acontece? Jesus, ele já tinha previsto isso. Ele falou: olha, você quer sinal? Olha Jonas, ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Agora nós temos quantos sinais, Alex? A nossa geração duplamente incrédula. Quantos sinais nós temos? Só o Jonas? Mas principalmente o de Jonas e o próprio exemplo de Jesus, né? As pessoas duvidam até hoje que Jonas ficou na barriga do peixe. Não duvidam? Ah, pastor, isso não existe. Como é que a pessoa fica dentro da barriga do peixe? Aí vem Jesus e fala assim: não vou te dar sinal nenhum. O sinal já foi dado em Jonas, ou seja, foi verdade. E ele falou assim: do mesmo jeito o Filho do Homem vai ficar na terra 3 dias. É o segundo sinal. E as pessoas hoje, todas acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos? Todas as pessoas acreditam? Não. Nós somos uma geração que duplamente incrédula. A gente não acredita nem em Jonas no peixe, nem na história de Jesus, que saiu da tumba, que abriu a pedra. As pessoas não acreditam nisso. Tem gente que se Jesus voltar ainda mata ele de novo. Capaz, só que não vai dar um jeito que ele vem cavalgando, né? Fogo nos olhos. Jesus não tem muita solução agora. Mas o que eu quero dizer é que nosso trabalho no século XXI como cristãos é duplamente mais difícil, porque as pessoas são duplamente cegas. Elas não acreditam em Jonas, muito menos em Jesus.
é o que a gente falou de Jesus histórico, né? Existe um Jesus histórico. Ele nasceu em Belém, ele contou história. Mas para muitas pessoas ele era um cara poderoso, fazedor de coisas. Multiplicava, curava, andava sobre as águas. Se é que as pessoas acreditam, né? Que Jesus andou sobre as águas. Eles não acreditam também na Bíblia. Eu assisti uma série chamada Messias, né? É um Messias, mas não é dos judeus, é dos árabes. E uma das coisas que ele faz é andar sobre as águas. Só que ele faz isso lá no Capitólio de Washington. Ele anda na frente de todo mundo ali. Talvez as pessoas precisem ver alguém andar sobre sobre aqui, como é que chamou? O lago ali das nações indígenas, né? Tem um lago ali, né? Junto com as capivaras, e de repente vem um homem andando ali, né? Acho que as pessoas querem uma coisa assim. Mas Jesus falou, o sinal já foi dado. Eu falei que Jesus é o farol intermitente de Deus, né? Ele fica avisando o mundo. Arrependam-se enquanto ainda é. Isso é a mensagem, né? E hoje então vamos falar aí do verão, né? Que é a última estação. É a estação que o pessoal mais gosta, principalmente as mulheres. Que é um gasto dos homens, né? Chapéu, ele tem que comprar biquíni toda vez. Biquíni da moda. Você já começa a ver já no inverno o biquíni já, né? Por que lança antes as estações, né? Gente, o cara não verão aqui, verão depois da primavera, né? Aí já lança de verão, lança coleção verão, qualquer cor do verão, mas fala isso da primavera, porque a mulherada já pode se programar, né? Programa o bolso, viu, Alex? E o Lucas? Verão, né? Quando chegar aí, programa o bolso. Eu fiz algumas perguntas na pesquisa que não foi ninguém, né? Algumas pessoas fizeram, algumas pessoas não fizeram, mas eu peguei algumas respostas aqui. Verão, né? Existe algo que você aprecia nessa estação e que, em sua opinião, deveria permanecer inalterado nas próximas, né? Tipo, manter. Primeiro, férias. O pessoal gosta de verão porque verão geralmente é férias. Então, se pudesse ficar o ano inteiro de férias, eu acho que precisa essa pessoa ter com a formiga também. Não dá para justificar todas as estações de férias, né, gente? Ele falou também que a presença do sol em algumas horas do dia, né? Lembrando que se você está em Campo Grande, isso não é muito difícil de acontecer nas outras estações, certo? Sol do dia. Chuvas fortes e passageiras que amortecem o calor, é verdade. De vez em quando tem umas chuvas fortes aqui. Mas aqui em Campo Grande, quando fecha o tempo, é diferente. Sol, colorido, alegre. Olha o verão né? O verão é bem mais animado, né? Calor. A possibilidade também dá calor. A pessoa diz que não se preocupa não, que o nosso outono vai continuar calor, né? Então você não se preocupa. Esse é o Campo Grandense. A possibilidade de ver o sol, ver o azul do céu, os dias serem mais longos, isso é muito importante. Essa observação não sei de quem fez, mas é muito importante. No verão os dias são mais longos. Já ouviu falar do solstício de inverno e de verão? É o dia em que o sol ou ele é mais curto ou ele é mais longo. Quando começa o verão, acontece, né, no caso aí, o dia mais longo, e ele começa como se a noite perdesse sua força. No hemisfério norte é geralmente em dezembro, no dia, aliás, entre dia 21 e 23, só que inverte, né? Quando é inverno lá, aqui é verão, é invertido, né? Mas é mais ou menos isso. Então, realmente, no verão os dias são mais longos, tá certo, pessoal? Outra coisa, alegria, liberdade, movimento, possibilidade de aproveitar ao ar livre, sem passar frio. Esse é o verão pessoal, né? Então, o tema de hoje para encerrar vai ser as primeiras ondas. Concluindo, né? Existem algumas situações que foram surgindo depois que Jesus ressuscitou, que foram como ondas na vida de muitas pessoas. Jesus morreu, mas ele está vivo. Mas as pessoas começaram a duvidar disso. Vamos ler um texto aqui que eu quero que a gente leia. É um texto que está em Marcos 16. Vamos ler junto aqui esse texto. Vou ler rápido, né? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas dirigiram-se ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós
a pedra da entrada do sepulcro. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Isso aconteceu, seria no domingo passado, agora, né? A gente está lembrando. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontados. Não tenham medo de si, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Vão e digam aos seus discípulos, os discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram ao sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontados. Primeira onda aí já. As ondas foram chegando, né? Jesus estava morto, vou lá embalsamar Jesus. E de repente, cadê Jesus? Elas ficaram com tanto medo que elas nem obedeceram o que eles disseram. Não, peraí, melhor confirmar isso daí. Cadê Jesus? Primeira onda, entendeu? A primeira onda que impactou a vida daquelas mulheres. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a quem havia expulsado 7 demônios. Poxa, Jesus podia ter escolhido outra pessoa, né? Talvez o líder da sinagoga, vamos representar a ressurreição. Então ela escolheu para Maria mesmo, aquela que ele teve que exorcizar 7 demônios. Ela foi e contou aos que ele tinha estado, ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, mas todo mundo achando que Jesus realmente ainda estava morto. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, o que aconteceu? É aquele negócio, que essa mulher está louca. Já a mulher não era muito valorizada, né? Século I. Então a mulher vem quando Jesus citou. A primeira pessoa já, acho que foi Tomé. Tomé já falou: só acredito vendo. Mulher, vai procurar o que fazer, você está tudo doido. Depois Jesus apareceu de outra forma, 2 deles, entendeu? Maria, depois para 2. No caminho, né, no campo, provavelmente, sabe que a história de Emaús? Que os discípulos estavam indo para a cidade de Emaús? Jesus começa a aparecer para as pessoas. Maria Madalena, 2 discípulos, eles voltaram e relataram isso aos outros. Mas o que aconteceu? Eles também não creram. Gente, é fácil acreditar que alguém ressuscitou, ainda mais se viu morto na cruz. A gente pensa e fala: poxa, os caras são incrédulos, né? Mas será que a gente vai ter duvidado? Eu vi alguém falar que apareceu no setor, o que você vai falar? Você está bem na cabeça? Nós somos incrédulos por natureza. A gente acredita na ressurreição, mas se o pastor orar no velório e o defunto levantar, nem o pastor fica, certo? Pegadinha de Silvio Santos, tem um monte de pegadinha, né? Então o cara de repente levanta. Por quê? Porque a gente não acredita. Essas coisas são espetaculares. É normal, a Bíblia é verdadeira. As pessoas ouviram essa história e não acreditaram, acharam que era tudo fruto do quê? Da imaginação dessas pessoas, né? Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, pronto. E agora? Enquanto eles comiam, teve gente que engasgou com um pedaço de pão. Jesus apareceu ali, censurou-lhes. O que Jesus censurou? A incredulidade. O pessoal estava tossindo ali, bebendo, derramou coisa. Jesus, por que vocês são tão crédulos? Eu ressuscitei, eu não falei que ia acontecer isso, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreição. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus é assim, já chegou, já mandando, já fazendo coisa. Jesus, ele não consegue ver você parar. Você está comendo ali, ele morreu, ele ressuscitou. Para de ser crédulo, vai, vaza. Vai trabalhar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharam os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre doentes e estes ficarão curados. Depois de ter falado do Senhor, Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e fizeram o quê? Pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra que os sinais haviam acompanhado. Meus irmãos, é uma história verídica. As primeiras ondas vieram e as pessoas rebateram. Jesus, o que é isso? Se
concorda que o dilema desse texto que a gente leu, ele é a incredulidade? Sim ou não? Todo mundo que ouviu a notícia de Jesus não creu. Aquela geração era uma geração incrédula. Elas acreditavam no poder de Jesus, até, mas não que ele poderia ser tão poderoso ao ponto de ressuscitar. Mas até hoje, nós somos incrédulos. Com certeza. Mas a nossa incredulidade acaba quando acontece alguma coisa na nossa vida e você tem um encontro direto com Deus. Exatamente. Mas, eu sempre falo para as pessoas que você tem que ter um encontro particular com Deus. Né? Encontro particular com Deus, geralmente você está no seu quarto, você está numa situação difícil, aí você conversa com Deus. Exatamente. E ele te atende, como se diz, offline, não, online. Online. Né? Conectou, né? Quer dizer, aí você Pegou o sinal. começa realmente a acreditar que Deus existe. Como é que é seu nome? Felizmente. Felisberto. O senhor é hóspede aqui do Del? Não, sou vizinho. Poxa, que legal. Seja muito bem-vindo. E olha que o seu Felisberto falou tudo. A gente precisa realmente desse contato. E eles tiveram essa experiência com Jesus ressurreto. Jesus apareceu com eles. E como Jesus gostava de aparecer em determinados horários importantes, né? Jesus escolheu que a hora da chefa. Eu tive uma experiência com Deus. Eu estava colocando um piso numa fachada de empresa a 8 metros. Mas antes disso coloquei um andaime, 3 andaimes, e coloquei uma escada, uma escada de 8 metros. 8 metros. Mas como eu não tinha muita experiência, eu amarrei a escada. Eu disse, não, eu coloquei um piso a 8 metros, a escada abriu. Eu desisti do ponto. Não, mas eu me lembro só do que eu falei. Meu Deus! Eu quebrei o braço, o cotovelo, o nariz, o superfície, duas costelas. Mas eu vi que Deus Te amparou. Eu coloquei o braço. Se eu não tivesse colocado o braço, eu tinha quebrado o pescoço. Concordo. Então, quer dizer, nesses encontros, você acha que não é Deus, é Deus. Porque você cai de 8 metros, ponta a cabeça, e não morrer. E outra coisa, fez uma laje com o pai. Né? Então Deus, Ele está presente sim. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos começar a pedir para Ele. Concordo. Seu Felisberto, para você ter uma ideia, Jesus fala para os seus, principalmente para Tomé, né, que é aquele que quase não viu nem vendo, né? Ele teve que colocar a mão ali nas marcas de Cristo, né? E Jesus fala, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ou seja, você e eu somos abençoados, todos nós, quando a gente expressa a nossa fé nesse Jesus. Mas Jesus, ele foi visto, seu Felisberto, durante esses 50 dias, na verdade 40 dias, depois da sua ressurreição, por mais de 500 pessoas. Ele apareceu para as pessoas dentro de casa, eles estavam lá e Jesus apareceu. Ele apareceu no caminho de Emaús. Ele apareceu também, para lembrar do verão, na praia, que Jesus curtiu umas ondas. Ele apareceu na praia da Galileia. Aí, logo em seguida, João é Jesus, porque João reconheceu Jesus. Ele apareceu ali. O que ele fez na praia naquele dia? Você lembra, Leandro? O que Jesus fez naquele dia que ele apareceu na praia? Eles falaram assim: traz um peixe aí que eu vou fazer um churrasco de peixe para vocês. Cara, a incredulidade já foi se reduzindo a zero. Para aqueles homens, eles começaram a entender que Jesus estava vivo. Para isso, Jesus comeu com eles, Jesus andou com eles, Jesus permaneceu com eles. Mas Jesus não ficou com eles em carne e osso. Você viu no final do texto que a gente leu, Jesus ele foi elevado. E ele deu o que, gente? Uma missão para eles. Ele fala, agora é com vocês. E ele faz algo muito importante, porque Jesus, ele te manda, mas ele te dá autoridade para isso. Quando você crê em Jesus, e você professa e crê que ele é Filho de Deus, e você é batizado, e você crê no Espírito Santo, você recebe autoridade para pregar o Evangelho. E aqueles homens passaram a ser outros homens. Tanto é que Pedro, que era um cara que negou 3 vezes Jesus, nesse encontro da praia, ele foi confrontado 3 vezes. Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Não. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. E Pedro, no Pentecostes, depois que caiu o Espírito Santo, ele pregou para aquelas pessoas em Jerusalém, 3.000 pessoas.
aceitaram a Cristo naquele primeiro dia. 50 dias depois da ressurreição de Cristo, 10 dias depois que Jesus não estava mais com eles. Mas Jesus não estava com eles, mas deixou quem? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não pode, você não tem autoridade. Você precisa. Pastor, não sei que eu não consigo orar. Peça mais do Espírito Santo na sua vida. Pastor, eu não tenho experiência com Deus. Eu busco o Espírito Santo. Não é eu, nem você. É o Espírito Santo que vai fazer você entender a obra e entender que todos nós aqui temos esse mesmo chamado. Hoje é um domingo, uma semana depois da Páscoa. Deus e Jesus estão falando para você: você tem um chamado, vai fazer alguma coisa. Amém. Está para os seus vizinhos, fale com eles. Onde é? A sua esfera de relacionamento. Cada um aqui está num lugar. Cada um aqui é um profissional. Cada um aqui tem um momento certo de falar de Jesus. E a família? Você já falou de Jesus na sua família? É super difícil falar na família. Sabe por quê? A família sabe como você era antes. Te duvido de você. Por quê? O dilema hoje é o mesmo. Chama-se incredulidade. A não ser que nem o seu filho esperto falou. Se você não vem pela fé, às vezes vem pela dor. É o que a gente fala. Concordo plenamente. Mas o dilema deste século não é diferente do dilema daqueles homens que estavam junto com Jesus 3 anos, vendo tudo isso. No mar da Galileia, Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade. E a pessoa fala de Jesus, então a pessoa faz o quê? Não acredito. História da carochinha. Você está louca? Nós não vivemos tempos diferentes. Gente, nós entendemos que esse dilema vem para cá. Para muitos de nós, essa onda que chegou até nós, olha que a onda foi longe, não é? Essa onda aí, essas primeiras ondas. Na teologia, né, Lucas? A gente estuda a primeira, segunda, quarta, quinta onda. A quinta onda é os neopentecostais. Mas eu não estou falando disso aqui, que eu já falei que é mais importante cooperação do que denominação. Eu estou falando da onda que atingiu a sua vida, a minha vida. Aí entra o que o seu Felisberto falou. Como foi quando Jesus falou com você a primeira vez? Stefano, como é que foi? Você responder, não, é só uma pergunta dessa, né, que o pregador faz. Você teve o seu começo, quantos anos? O que foi? Porque tem gente que tem experiências profundas com a dor, mas tem gente também que chega a Jesus com alegrias profundas. A gente, às vezes não é pela dor só que você vem até Jesus, às vezes é com grandes alegrias, com situações assim que você não esperava, que você é surpreso, e que você fala, só Deus vai fazer isso. E Deus fala com você, mas Deus fala. Ou talvez, né, tenha sido um momento, de repente, de desespero, que nós nos sentimos perdidos. É verdade, cada um tem a sua experiência, mas a onda te alcançou. Você e eu somos responsáveis para propagar essas ondas para as pessoas que estão perto de nós. Está atingindo? Sabe o jacaré? Jacarezinho na onda, pegar? Quem sabe tem que levar essas pessoas nessa onda aí, a onda do Evangelho, de ministrar. Só que Jesus, ele deixa bem claro, meus irmãos, e eu estou indo para o final, que falar do Evangelho envolve pagar um preço. O Evangelho não chegou até nós por simplesmente por coincidência. Teve gente que deu a vida para chegar aqui. Deu a vida. Olha só, a gente não pode ignorar. Não sei se já ouviram, tem uma ilustração interessante, que é a história das duas Margaretes. Já ouviu falar sobre isso? As duas Margaretes? Alguém conhece uma Margarete? Conhece? Alguém conhece Margarete? Conhecido, né? Ô Lucas, você pode colocar uma musiquinha ali para terminar ali? O seu celular, porque o meu não vou bater, não vou conseguir. Olha só, gente. As duas Margaretes, uma chama Margarete Ebner, da Alemanha, e a outra Margarete Toretti, da França. Eu estou falando dessas duas Margaretes, uma alemã e outra francesa. Elas foram perseguidas na época da Reforma, essas duas mulheres, mas elas mostraram uma fé inabalável em Cristo. E ela tem tudo a ver com onda. Sabe o que fizeram com essas duas meninas? Essas duas meninas, elas foram amarradas no tronco. Olha a cena, né? Só que elas foram amarradas no tronco, no mar, onde a maré mais
começaram a louvar a Deus amarradas nesse tronco, para mostrar que a fé delas era genuína. Você entende, mestre, que não foi nada barato a graça de Jesus que chegou até nós? Você já pensou se você fosse uma dessas meninas amarradas nesse tronco e lá no meio-dia a água já estava na cintura e elas louvando a Deus? Você já imaginou? Elas foram engolidas pelas ondas do mar do Monte Saint-Michel, ou Saint-Michel, na costa da França, como mártires da fé. Suas vidas e mortes nos lembram o custo do discipulado e da necessidade de nos comprometermos inteiramente com o Evangelho. Você entende que essa onda é uma onda que não foi foi quase uma onda de sangue para chegar até nós. Eu falei aqui do discípulo André, que foi crucificado, demorou uma semana para morrer. Uma semana crucificado, o discípulo de Jesus, dizendo: Jesus é amor, eu estou aqui, mas não sou digno de ser crucificado igual Jesus. Até o imperador fala assim: vou matar esse velho aí, quebra os joelhos dele, tem que parar de falar de Jesus aí na cruz. Existe um preço a ser pago, e nós somos essas testemunhas. Já testemunha, a gente fala essa palavra, e você lembra daquele pessoal que fica aqui ouvindo o caso, é o júri, né? Certo? Você fica ouvindo, no final cada um dá um voto e sai o veredito. Então, testemunha é um termo que a gente precisa explicar. Quando Jesus fala: vocês vão ser minhas testemunhas, ele falou aqui nesse texto que nós lemos hoje, essa onda que ele criou com pessoas, ele fala assim: na verdade, vocês serão meus martírios. A palavra testemunha, que é traduzida na Bíblia, no grego original, está escrito martírios, ou seja, vocês vão ser meus mártires até os confins da terra. Todos os discípulos foram martirizados, todos, exceto João. João, que era mais jovem, morreu quase 90 anos, no final do primeiro século, na ilha de Patmos. João foi condenado à prisão perpétua. Mas eles foram atingidos por flechas, queimados em óleo quente, crucificados de cabeça para baixo, rachados ao meio, cerrados ao meio. Esses homens foram testemunhas e ondas que propagaram e amplificaram essas ondas até chegarmos em nós, em mim e em vocês. Por isso que Jesus, quando ele fala para os seus discípulos, né, ele fala: contudo, essa mensagem, né, ela foi uma onda forte, né, contudo, não achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Isso aqui foi o Evangelho, chegou em Tessalônica. Então esses loucos aí que estão abalando o mundo, foi tão forte, foi um tsunami essa onda, que foi uma onda de sangue. Esses homens chegaram aí porque Estevão foi apedrejado, milhares de pessoas foram queimadas, vivas, nos coliseus. Meus irmãos, a onda não é tipo olha a onda, me lembro a música do Tchan, sei lá do tempo, né? Sei lá quem canta essa música, já acabou isso aí. Mas olha só, existe uma geração que ela está indo para o inferno, não é para o inverno. A gente está falando de estações aqui, né, de verão, é sol, né? E só vem coisa boa, né? Na minha cabeça, quando eu lembro do verão, vem a música do Roupa Nova, década de 80. É veja, vamos já abrir o coração e sonhar. O verão é lindo, as ondas são maravilhosas, mas o Evangelho, ele chegou aqui para a gente, ser um verão para nós, a luz, sabe, esse dia durar mais, a luz maior que as trevas, teve preço e preço de sangue. É por isso que a gente está, sabe, pedindo e entendendo que a gente precisa mergulhar, né, nesse texto de Marcos. A gente precisa também entender que aqueles homens nunca mais foram os mesmos. E se você permitir, o Espírito Santo vai transformar você em uma pessoa como eles e eu, para a nossa cidade. Nós somos esse efeito dominó em Campo Grande. O Espírito Santo falou para Paulo também uma coisa muito interessante. Quando ele estava numa cidade, ele queria ir embora. Faça planos, né? Projetos, planejamento. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão:
Não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Olha que legal. Né? Você sabia que Jesus tem muita gente no Campo Grande? E a gente não sabe qual é. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio. Gente, Paulo queria ir embora. Mas Deus fez ele permanecer mais 1 ano e meio ali. Por quê? Porque ali tinha muita gente. Você acha que Campo Grande, com 1 milhão de habitantes, você não acha que a gente tem muita gente para alcançar para Jesus aqui, gente? E daí? Isso vai começar a acontecer em nome de Jesus, amém? Eu quero desafiar vocês. Eu não comecei a campanha hoje, porque sempre começa a campanha nesse bairro. Era para a gente estar começando uma campanha hoje, certo? Ah, sempre a mesma coisa, não. Mas é um pouco diferente. A única coisa que a gente vai manter da campanha, pelo menos eu, é uma semana de jejum. Essa semana eu vou estar em jejum, de hoje à noite até semana que vem. Espero que vocês também possam, né, escolher um dia, um tempo, fazer jejum também. A liderança da igreja está convocada, está convidada, né? A liderança está convocada. Não uma semana, mas um dia. Faça jejum. Sabe por quê, gente? A campanha que vai começar semana que vem, eu gostaria que você fizesse como você fez hoje, sucesso uma pessoa como o Sr. Felisberto. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Eu fico feliz de estar aqui, viu, Felisberto? A gente quer trazer por 4 domingos aqui os nossos amigos, como vocês hoje. Foi muito didático a sua presença aqui. Né? E eu queria que você fizesse um jejum para que Deus trouxesse uma pessoa à sua vida. E o Sr. Felisberto está convidado a fazer essa campanha com a gente. Você está aqui conosco. Eu acho que a gente tem motivos suficientes para fazer uma campanha de oração, bem, gente? Olha o Brasil como é que está aí. Quem está aí do lado, né, que conhece pessoas, a coisa não está fácil. Tem pessoa aí que pode tirar a própria vida, gente, que não tem o que fazer. Se você está bem e eu, ou estamos pelo menos num período bom, glória a Deus. Mas não é hora de baixar a guarda. Nós estamos precisando orar pelo governo que nós temos, pelas coisas que estão acontecendo. Uma palavra tem feito prejuízo de milhões, uma palavra. Uma coisa mal colocada. Tem desanimado pessoas. Nós estamos sofrendo, sabe o que, gente? Estamos nos últimos minutos para acabar o texto. Nós estamos sofrendo uma onda, mas de notícia ruim. Você concorda comigo que a gente está sendo vítima de notícias ruins? Todo dia vem uma onda ruim. Todo dia vem uma tragédia. Todo dia vem um assunto que faz você perguntar: meu Deus, o que vai ser de nós? Da minha família?